Muito bom dia, amigos da Rádio TV Liberal, no programa No Topo com os Tops. Num patrocínio da SIC, Mostra Guaporé e Cindy Joias. Estamos recebendo hoje Márcio César Garbim, sócio proprietário das pizzarias de Nono, Guaporé e Marau. Márcio, é um prazer em recebê-lo nesta manhã de sexta-feira. Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer é meu estar aqui com vocês nesse momento. O senhor hoje é um case de sucesso. E hoje vencer no setor gastronômico é muito difícil, a concorrência é muito grande, o mercado é muito disputado. Como é que começou a vida profissional do Márcio? Conte um pouco como é que foi a evolução para chegar onde chegou o Márcio Garbim hoje. Bom, o Márcio ele teve uma vida profissional com muito poucos empregos, coisa que hoje em dia a gente não vê mais, mas antigamente a gente praticava bastante. Era pouca rotatividade, Era né? muito pouca. Eu tive 3 empregos na minha vida e a partir do momento que eu me tornei empresário, em Guaporé, no caso, há 9 anos atrás, mas eu tive uma outra empresa em Bento antes disso, mas eu vim me tornar empresário aqui em Guaporé há 9 anos atrás. Tudo começou a sua profissão em Bento. Aos 13 anos de idade, 13 anos. 13 anos de idade, eu trabalhei numa empresa onde eu cresci tudo que eu podia, eu mantenho uma amizade, mantenho um dos proprietários hoje, ele é o padrinho da minha filha mais velha, ou seja, foi muito mais do que um emprego. Foi um aprendizado de vida. A faculdade da vida. A faculdade da vida, aos longos, muitos anos de vida. Até eu vim para Guaporé, eu acho que eu trabalhei lá em torno de 20 anos. Então, dos 13 aos 26 anos por aí? Direto sim, depois eu continuei indo aos finais de semana, porque a empresa trabalhava final de semana e aos finais de semana, tendo já um outro trabalho, mas me mantive em contato direto com eles, né? No setor gastronômico lá? Faz parte do setor gastronômico. Na realidade, essa é uma empresa que é uma distribuidora da antiga Frinal de Garibaldi, hoje JBS, que a JBS acabou comprando tudo, mas foi meus primeiros passos dentro dessa situação de gastronomia mesmo. Márcio, então, na verdade, você trabalhava na distribuição do produto. Hoje você trabalha entregando o produto cozido, que hoje é um diferencial do ramo que você atua, né? Exatamente, eu estava na ponta de fora sendo fornecedor e hoje eu virei o lado do balcão, eu estou na parte interna recebendo o produto. Claro que um pouco nesse meio tempo aí nós tivemos alguns anos em gerenciamento de posto de combustível em Bento Gonçalves. Foi uma época também de muito aprendizado na parte administrativa, na parte de gerenciamento de pessoas, que isso também se tornou muito útil justamente nessa parte agora da gestão da empresa. Agregando valores para chegar onde chegou. Sempre agregando valor. Quando veio para Guaporé, começou já na pizzaria? Como é que foi com o primeiro negócio aqui? Em 2013 nós tivemos o primeiro contato para vir para Guaporé. Aí protelamos um pouco e acabamos na saída da antiga empresa que estava no shopping. Acabamos nos acertando com o shopping, na realidade. Nunca houve um contato diretamente com a empresa anterior. Nós viemos para cá em 2014. Dia 3 de abril de 2014, inaugurou em Guaporé de Nono. Um novo conceito em pizza, né? Exatamente. Com ideias, desejos, vontades, e essa coisa foi evoluindo. Tivemos a nossa reforma, porque iniciamos lá com a la carte, ao meio-dia. Aí tivemos a reforma do shopping, depois a reforma do restaurante, a mudança para o buffet. E eu te digo, foi uma evolução gradativa, mas uma evolução que trouxe muitas coisas positivas para o restaurante, graças a Deus. Foi acompanhando a tendência do mercado, né? Exatamente. Acompanhamos a tendência do mercado, aí tivemos uma evolução, a própria de Nono acabou expandindo um pouco por aproveitar os segmentos, os nichos de mercado, as oportunidades, indo para Marau, né? E assim foi indo a evolução. Como é que foi abrir uma filial em Marau? Na realidade... Percepção também de mercado? Percepção do mercado. Na realidade, a minha ideia sempre foi Passo Fundo. Passo Fundo. Mas um amigo que era meu fornecedor, ele me apresentou Marau. E conhecendo Marau, eu fiquei assim, uma percepção de um lugar que eu nunca tinha entrado. E eu vejo Marau hoje como uma Guaporé praticamente em dobro, porque hoje em Marau nós temos praticamente o dobro da população de Guaporé, mas uma cidade como Guaporé forte, economicamente, não dependente de um único setor, ou seja, uma cidade muito bem e com oportunidade de mercado. Me estabeleci lá em 2019, então já faz alguns anos que eu estou lá,
E agora, em 2023, nós iremos acrescentar mais um pouquinho, abrindo ao meio-dia, repetindo a fórmula do Guaporé com atendimento de restaurante meio-dia e pizzaria à noite. O cliente da Dinono de Guaporé é diferente do Dinono da Amaral? Em alguns aspectos, Perfil, sim. Né? Perfil diferente. Perfil. Nós temos lá um perfil à noite de um público um pouco diferente do Guaporé. A gente atende bastante empresas, convênios, por exemplo, nós temos... Uma cidade muito empresarial, né? De negócio, de contatos, né? Bastante. Que é o nosso público-alvo agora, a partir do mês que vem, provavelmente que nós iremos abrir ao meio-dia lá também, é o nosso público-alvo. A puxar esse público empresarial para o nosso almoço em Marau. É claro que nem tudo é louvores. Passaram por momentos essa oscilação de mercado, economia, aí veio a pandemia. E aí teve que se reinventar também. Como é que foi, Márcio? Deu vontade de chutar o balde nesse período? Falou uma palavra agora que fazia tempo que eu não escutava, desde o início da pandemia. Em 2019, com o início da pandemia ali, nós tivemos a grande palavra, era reinvenção. O que era se reinventar? Fechar as portas e abrir uma oficina? O que nós da gastronomia aqui de Guaporé, eu vou resumir Guaporé um pouquinho, porque nesse período também eu comecei a participar da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, nível gaúcho e nacional. Então meus olhos também se abriram um pouco para o mercado de fora. O que era se reinventar? Nós encolhemos um pouco, na época que as prefeituras elas trancaram os primeiros 15 dias, nós sentamos, inclusive eu fiz parte também aqui em Guaporé, a gente tentou conversar com o poder público, o judiciário, para que a gente chegasse no consenso para reabrir. O que foi reinventar? Foi encolher. Lá no início nós encolhemos, mas no meu entendimento eu passei uns certos dias e eu percebi que as pessoas ao voltarem sentiam necessidade de uma coisa um pouco maior. Então nós abrimos um pouco mais e quando nós percebemos, isso eu falo da Dinono, nós conseguimos conquistar muitos clientes. O nosso segmento ele sofreu e ele sofre. Hoje o nosso segmento, gastronomia, como eu disse, já faço parte da Abrazel desde lá. O nosso segmento gastronomia ele está penando hoje. Os efeitos de hoje não são os efeitos da oscilação do mercado, eles são os efeitos da pandemia de 2019, 2020, 2021 caindo sobre os empreendimentos hoje. Isso que nós sofremos. E naquele momento, mas ficaram muitas incertezas, ter que reduzir. Ocorreu demissões? Não. Dentro da Dinono, não. Não. Nós tivemos uma conversa com todo mundo, adiantamos férias, organizamos. Eu consegui, na época, um benefício que a legislação federal me previa por estar numa rodovia. Na época, eu, inclusive, pleiteei para que o município inteiro concedesse isso. Não acabamos não sendo felizes nisso, mas eu me beneficiei. Em Guaporé, para ter ideias, eu me beneficiei da legislação. Em Marau, não. Como os guaporenses, os marauenses, e eu, inclusive, em Marau, fiquei 60 dias fechado, vivendo de delivery. Graças a Deus, nas minhas 2 unidades, tanto o Guaporé quanto o Marau, não houve demissões nesse período. A gente conseguiu manter o quadro funcional, manter todo mundo, né? Mesmo o momento não sendo muito interessante para o segmento. Né? Nem tudo na pandemia foi terra arrasada. Por exemplo, nós nos reinventamos e criamos a TV Liberal. Os senhores, o que criaram na pandemia e que ficou? E que hoje é um plus na receita? Na realidade, o que nós trabalhamos muito forte na pandemia foi qualificar o atendimento. Ajustar, por exemplo, muito se via antes da pandemia, pessoas enchiam os seus espaços de uma maneira onde tu não podia circular. Na minha concepção, isso mudou um pouco. Seguir o padrão da pandemia de recolocação de mesas, então a gente tem um espaçamento melhor, a gente tem um atendimento melhor. Isso foi herança de lá, onde nós tivemos tempo para poder conversar com a nossa equipe, treinar a nossa equipe, ou seja, nós evoluímos nesse sentido aí, atendimento melhor, qualificação da equipe um pouco melhor. Claro, sofremos como todo o mercado com demanda de mão de obra. Então, cada perda que nós temos hoje, a substituição, ela acaba se tornando demorada na retomada dessa qualificação, mas a gente insiste, eu pelo menos insisto que principalmente o atendimento ao público, isso é a diferença. Ele é um produto. O turismo de compras e o turismo dos trens tem ajudado no crescimento da gastronomia? Tem ajudado. O turismo de compras, queira ou não queira Guaporé, só que assim, o que as pessoas, eu quero antes de chegar nesse ponto, turismo de compras o que é? Na visão do grande público, é ver ônibus. Estamos acostumados, esqueçam. Lotações e ônibus. O turismo de compra hoje em Guaporé, ele mudou.
configuração. Os vende carro. A pandemia fez diminuir, ou seja, carros, vans. Hoje a gente vê isso com uma grande quantidade em Guaporé. As pessoas estão vindo de carro, comprando a nossa região aqui, Caxias, Passo Fundo, toda essa região até próxima a Porto Alegre, eles não vêm mais de ônibus, eles vêm de carro, van. E nossa região é muito bela, né? A nossa região é boa. Então, assim, ó, o ônibus, ele não está mais vindo para nossa região. O ônibus hoje, ele virou turismo religioso. Nossa região vai viver de vans. E eu te digo, acaba tendo uma venda melhor e mais bem qualificada nessa venda, onde tu recebe menos pessoas do que tu recebe um grande grupo de pessoas que tu não consegue fazer vendas ou um atendimento adequado. Não que as lojas não estejam preparadas, mas tu entende que dentro da tua loja, uma van com 15, tu vai estar bem organizado. Entre um ônibus com 50, tu vai ter mais dificuldade. Ou seja, tu vai poder trabalhar melhor os 15 do que os 50. Então, no final das contas, provavelmente o resultado vai ser... E isso reflete na gastronomia. A gastronomia está trazendo gente de fora, essas pessoas estão comendo na cidade e estão fazendo circular. Tanto na gastronomia quanto no comércio, muitas coisas. E eu entendo também que não é o ponto que faz o restaurante, é o restaurante que faz o ponto. A Dinono fez por merecer esse ponto, né? Toda a vida. Quando eu vim para Guaporé, eu enfrentei algumas dificuldades relativas às situações que ocorreram ali onde eu estou. Resumindo em miúdos, eu acho que eu levei 2 anos para fazer o meu ponto. Hoje, a Dinono, ela é uma loja, praticamente uma loja âncora dentro do shopping. Vou lá no shopping, onde fica o shopping? Não tem Dinono. Exato. Então, mas isso é um trabalho, não é o Márcio, mas é um trabalho de toda a equipe. Eles ajudam a fazer isso. Então, ou seja, essa concepção é as ideias que tu tem associadas ali com os colaboradores. Márcio, uma outra situação também que a gente tem que falar um pouco agora do teu menu. Nos fale um pouco do que oferece a Dinono. A Dinono hoje tem... eu chego lá, faço aquelas massas maravilhosas, mas eu vou na pizza. E trabalho meio-dia também, né? Então nós temos o meio-dia de atendimento de domingo a domingo com o nosso buffet por quilo livre. Temos a parte de churrasco que ela é servida na grelha. Então nós temos um buffet servido e apresentado de um modo diferente dos demais em Guaporé e que acaba sendo referência para muitas empresas. A gente recebe um público, o nosso maior público hoje é o público empresarial. E vendas, enfim, é esse público de rodovia e tal. E claro, nós temos o público que nós conquistamos do município. O pessoal muitas vezes o almoço lá é de negócio, né? Exatamente. Então, até porque nós temos um horário mais estendido. Hoje nós trabalhamos ao meio-dia das 11h30 às 14h. Então nós temos um horário mais estendido. Então às vezes as pessoas estão em negócios e elas acabam vindo lá por causa do horário. E à noite, de terça a sábado, então nós temos o nosso tradicional rodízio ou à la carte de pizza. Fica sempre a critério do cliente. Mas tem muitas pessoas que começam o seu negócio, primeiro mês é difícil, segundo, primeiro ano é difícil, segundo, e desistem. Tanto é que a grande maioria no primeiro e segundo ano cancela o CNPJ. Para quem está começando agora e quer empreender no ramo da gastronomia, eu vou abrir um restaurante. Não é bem assim. Eu queria que você desse também, e você que é um case de sucesso, o que eles devem fazer para seguir esse exemplo do Márcio e outros tantos que lograram êxito nessa função? Primeiramente, entender como é que funciona o segmento. É difícil. E gostar do que faz, né? E gostar do que faz. O restaurante, ele te tira muito tempo, ele te tira um pouco da família, ele te tira tudo. Por quê? Porque ele precisa de dedicação. Não pense em pôr um restaurante e dizer o seguinte, eu vou contratar uma equipe e eu não vou fazer nada. Não, tu vai fazer. Vem perguntar, tu não é que tu vai fazer muito mais. O empreendedor é o que mais tem que trabalhar. Exatamente. Né? Porque sou chefe, vou tirar fogo. Não funciona. Tem alguns dias que eu consigo chegar mais tarde, mas tem muitos dias que eu chego junto com o primeiro funcionário e vou embora com o último funcionário e assim vai ser. Último apaga a luz lá. Eu chego nós temos gente lá dentro das 7h30 à meia-noite. Então muitas vezes eu já cheguei lá antes que o primeiro e fui embora antes que o último. Aliás, depois que o último. Então assim, eu não pense que tu vai trabalhar pouco, tu vai trabalhar bastante. E a questão toda da gastronomia tem que ter conhecimento do que vai fazer. Não adianta querer fazer em casa e achar que se deu certo com o Márcio, vou fazer, vai dar certo. É muito relativo, porque o ponto que tu escolhe, porque nós temos a questão da mão de obra, às vezes tu te torna refém de colaboradores e já aconteceu comigo, eu lá no início, eu acabei me tornando um pouco refém. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar conhecimento e hoje eu conheço tudo que acontece dentro da empresa. Eu faço tudo? Não. Bem pelo contrário.
Eu para ter a empresa do tamanho que eu tenho hoje, eu dependo de colaboradores. Porque para te fazer sozinho, a tua empresa tem que ser pequena. Quanto mais tu cresce, mais tu depende de pessoas. Vocês falam em colaboradores, eu vou ficar para facilitar o entendimento de profissionais e funcionários. Um grande problema também no teu ramo? Grande. Grande porque nós temos regras bem claras na questão de higiene, de apresentação, de como tu te porta. Ou seja, vai pegar, por exemplo, uma mulher para trabalhar, a vaidade às vezes tem que ser deixada de lado, porque numa cozinha nós não podemos ter a vaidade. Não pode ter esmalte, não pode ter Capricho ali é o prato, né? Exatamente, o capricho é o prato. Então, às vezes, a gente enfrenta a questão das vaidades de um, de outro. Nós temos um problema que todo mundo tem que, por exemplo, hoje as mídias, o telefone ele tá colado nas pessoas, então às vezes descolar isso é difícil. Então, várias coisas dentro de um restaurante, de uma cozinha, de um atendimento de salão, ele altera a rotina da pessoa. Então, às vezes, tu tá numa loja é uma situação, agora estar no restaurante é totalmente diferente. Você prova os pratos, tem pratos novos, né? E você, não tá bom esse tempero, porque a Dinono tem um tempero dela, é a cara dela. Você faz o teste, vamos falar assim, um teste drive de sabores você mesmo? Isso aqui tá faltando Na verdade, tá faltando uma pitadinha de pimenta aqui, um salzinho aqui. Exato, dentro da área, se me perguntar, tu vai pra cozinha? Vou pra cozinha. Tanto da pizzaria quanto do restaurante. O exemplo foi domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa, trabalhamos eu e a minha cozinheira aqui, a Cota. Trabalhamos nós dois na cozinha no domingo de Páscoa. Então, assim, sim, a gente experimenta, a gente testa, se a gente não gosta, a gente faz de novo. Quando eu cheguei aqui, nós citamos uma pizza famosa que a Dinono desenvolveu. Pode ter encontrado por aí, mas saiu da Dinono. Que é a Marta Rocha. Eu vou lá e fico pela Marta Rocha, né? O André, que era o pizzeiro que trabalhou para mim na época, ele era padeiro confeiteiro. E nós trabalhamos, acho que 15 dias nessa receita, até chegar na Marta Rocha, que ela existe até hoje. Mas entre acertos e erros, mudanças, ajustes, nós levamos 15 dias. Então uma receita, ela não é difícil ela nascer de uma situação ali. Acontece às vezes, coloquei ingredientes, saiu uma receita. Não, no geral, tu tenta, tu ajusta, tu faz para tentar fazer o quê? Atingir o paladar das pessoas. Coma primeiro com os olhos. É que nem a Dinono, é que nem a Coca-Cola. E por aí, mas que nem Coca-Cola e que nem Dinono, não. Nós tentamos sempre trabalhar, fazer o melhor. É evidente que o mercado se expandiu. Fico feliz de ver que várias pessoas que trabalharam comigo também se inseriram no mercado, estão tendo sucesso. E é bom saber que tu conseguiu contribuir também para o desenvolvimento. A gastronomia guaporense, eu falo por ter Marau, por conhecer outras cidades, eu te digo, a gastronomia guaporense, ela é exemplo da região, tá? Os problemas que todo mundo reclama é o horário de funcionamento da gastronomia, principalmente nos finais de semana. Tu ouve essas reclamações também? Vamos lá. Se nós estivéssemos em Bento Gonçalves, por exemplo, vou pegar Bento, que é a minha cidade. Se nós estivéssemos em Bento Gonçalves, tu vai encontrar gastronomia até um horário bem mais elevado, final de semana. O nosso problema é que estar em Guaporé, às vezes, eu pego eu como exemplo, eu já fiz testes aos domingos de noite e abrir pizzaria. Inviável. É inviável. Porque tu tem um custo operacional, tu tem pessoas para trabalhar, tu tem folgas para dar. E não, hoje Guaporé, no final de semana, domingo à noite, não no sábado, mas no domingo à noite, é centralizado. Porque as pessoas estão cansadas do meio-dia. Ainda a gente tem aqui muita gente que faz churrasco, enfim, né? Se reúne. Sobras. Exato. E aí acaba de noite sendo mais ameno. Então, assim, nós temos problemas na questão do horário. E eu cito, por exemplo, o meio-dia. Por que eu me estendo até as 14 horas? É o horário do público. Tem finais de semana que se eu ficasse até as 15 eu teria público. Mas na maioria dos dias, 14 horas é o horário de encerrar. Márcio, foi um prazer esse bate-papo. O Márcio César Garbim, diretor, sócio proprietário das pizzarias Dinono de Guaporé e de Marau. Sucesso, bom trabalho. Muito obrigado, o prazer foi meu estar aqui. E tentamos sempre fazer o nosso melhor, né? Gastronomia é uma coisa que evolui todo dia. Muito obrigado.